Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Preparando o Caminho. No último vídeo nós falamos sobre direção, sobre qual direção você vai caminhar durante esse ano de 2026. E diante disso eu já te pergunto, você fez essa oração? Você consagrou o seu ano a Deus? Você perguntou, Deus, o que o Senhor quer de mim para esse ano? Se sim, assista o vídeo. Nós vamos falar sobre prosseguir para o alvo. Se não, assista o vídeo também, mas faça essa oração o mais rápido possível. Então feche seus olhos, vamos orar para que Deus ele venha trazer e derramar o entendimento que vem dele para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, pedindo, clamando por mais de Ti, pela Tua direção, pelo Teu entendimento, que o Senhor venha abrir, Pai, o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar força para caminhar esse ano contigo, que a Tua presença, a Tua graça sempre nos acompanhe, pois assim nós saberemos, Pai, que estaremos capacitados para tudo, porque a Tua presença é conosco. Fala comigo, com os meus irmãos e irmãs que assistem esse vídeo, que a Tua graça nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, nesse processo também de consagrar o meu ano, da minha casa, da minha família, ao Senhor, Deus ele me deu uma direção muito clara para minha casa. Quero que fixe os olhos em mim e prossiga para o alvo. Por que prosseguir? Deus ele já me entregou desde o ano passado alguns projetos que já estão em desenvolvimento. A gente já está preparando, já estou desenvolvendo. E Deus quer que eu continue focado, que eu não me distraia. No final desse último ano, eu me distraí um pouco com muitas demandas, com muitas coisas, e perdi um pouco o foco. E Deus ele me chamou a atenção, até me direcionou a falar alguns nãos, e falou, foca, fixe os olhos em mim, prossiga para o alvo, que eu te direcionei. Não é porque eu estou aqui falando sobre Deus que eu sou perfeito, não. Também tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas, e em muitos momentos eu erro, mas eu sei que Deus ele está comigo em todos os momentos em que eu volto e vamos seguir em frente. E é isso que Deus quer para você nesse ano. Então, quando nós falamos de prosseguir para o alvo, pelo menos na minha mente, logo vem Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que assim, claro, o primeiro exemplo é Cristo, mas dos apóstolos eu creio, sim, pelo menos na minha visão, que é o maior exemplo de prosseguir para o alvo. E ele proferiu uma frase belíssima que está lá em Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ler agora para dar continuidade. Em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, este é aquele Paulo que foi perseguido várias vezes, açoitado várias vezes, que foi naufragado e que escreveu a maior parte dos seus textos de prisões, de cadeias. E mesmo assim ele fala, prossigo para o alvo. É o mesmo Paulo que fala, eu aprendi a viver com muito e com pouco. Por quê? Porque enquanto Saulo, ele tinha acesso a tudo, ele era um fariseu da mais alta elite, ele era respeitado, ele tinha acesso aos recursos, era estudado, tinha conhecimento. E quando ele se torna Paulo, quando Deus transforma a vida dele, ele passa a sair da figura de perseguidor para perseguido. E aí ele sofre várias coisas. Aquilo que muitas vezes ele fazia com os cristãos, ele passou a sofrer no próprio corpo, na própria pele. E é o Paulo que nesse mesmo capítulo 3 de Filipenses fala que considera tudo perda. Ou seja, as riquezas, todo o conhecimento, todo o status que eu tinha, perda. Todo o sofrimento, tudo que eu passo por nome de Cristo, perda. Por quê? Nada se compara à glória de Deus. Então Paulo ele começa, como eu falei para vocês, Paulo também não era perfeito, ele começa a traçar uma trajetória, que ao final da vida ele vai falar combati o bom combate. Então ele começa a trilhar esse caminho, propagando a mensagem do Evangelho de Cristo.
e ele busca esse alvo, o alvo ao qual ele está falando aqui, nós vamos falar brevemente, daqui a pouco, mas ele busca um alvo maior que é a glória celestial, e ele pensa, ele gasta toda a vida prosseguindo para esse alvo. Então, como no vídeo passado nós falamos sobre buscar uma direção, Deus ele te deu a direção, prossiga para o alvo. A direção neste momento é o seu alvo. Prossiga, feche os olhos e os ouvidos para todas as distrações. Esqueça das coisas passadas. Isaías 43:18 a Bíblia fala, né? Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisas novas. Ou seja, não se lembre do passado. Ontem já foi passado. Você não pode mudar nem controlar. Você tem o hoje, o agora, para prosseguir para o alvo, para seguir a direção que Deus te entregou. Então não se lembre nem considere aquilo que passou. Tenha assim como aprendizado, mas prossiga para o alvo. Se Paulo, que perseguiu tantos cristãos, fosse parar para se permitir ser atormentado pelo passado, vocês acham que ele conseguiria caminhar? Ninguém consegue, porque o passado, meus irmãos, ele é uma mala cheia de pedra que pesa a sua caminhada. Então se esqueça do passado e foque no presente, porque o futuro também só Deus sabe. Foque no hoje. O que eu posso fazer hoje para caminhar mais um passo em direção ao propósito, a direção que Deus me entregou? Faça isso hoje. E além disso, Paulo estava falando de um alvo que é para todos nós cristãos, um alvo maior. Nós vamos falar muito sobre isso aqui no canal, porque esse é um canal escatológico, e se Deus permitir, assim, nós vamos entrar nesse tema de forma profunda esse ano. Nós temos um alvo, que é morar com Cristo, que é a nossa salvação. Esse é o maior alvo, independente da direção que Deus te deu para esse ano. Deus ele também deu uma direção geral para todos, que é a salvação. Deus quer salvar todos nós. Então gaste a sua vida prosseguindo esse alvo, que é a salvação. Como eu faço isso, Felipe? Vivendo em obediência, renunciando aquilo que não agrada a Deus, buscando a santidade, buscando ser mais parecido com Cristo. Porque se lembre, Paulo teve riquezas, Paulo teve acesso, teve status, teve recursos, teve conhecimento, e ele considerava tudo perda. Ou seja, as coisas dessa terra, se comparadas à glória de Cristo, tudo são perda, tudo é perda, certo? Então busque prosseguir para o alvo. Primeiramente, o alvo que Deus te entregou para esse ano, essa missão, esse propósito, e ainda maior, prossiga para o alvo que é Cristo. Independente do que você passe, nunca deixe de prosseguir para o alvo que é Cristo. Essa é a nossa luta, a nossa batalha, é o fim dos nossos dias aqui. Que a graça de Deus te acompanhe, que você possa prosseguir para o alvo, que Ele te dê forças para isso. Um grande abraço.